Capítulo 27. O devedor incompassivo. No dia seguinte, Levi levantou cedo, encontrou Ruth na cozinha, os olhos dela buscando os dele imediatamente, ansiosos por uma solução. Levi apenas assentiu, um gesto silencioso que comunicou tudo. Viu a compreensão e a dor passarem pelo rosto dela antes que ela o abraçasse brevemente. Um apoio mudo na jornada difícil que tinham pela frente. "E agora, Levi?" perguntou Ruth em voz baixa, enquanto ele se sentava à mesa. "O que faremos com essa verdade? Como contar a ele? Quando contar?" Levi passou a mão pela barba grisalha, o olhar perdido nas chamas baixas da lareira que Ruth reavivara. "Ainda não sei, minha querida. A verdade é delicada como um fio de teia de aranha, mas forte como aço. Precisa ser revelada no tempo certo, da maneira certa. E talvez precisemos de mais orientação antes de dar esse passo. O livro, as parábolas, elas nos mostraram tanto. A aliança, a rejeição, a importância da preparação, a justiça do rei. Talvez a resposta sobre como lidar com isso, sobre qual é o próximo passo para Benjamim, esteja lá dentro. Aqueles lacres que ainda não se romperam. Talvez outro se rompa trazendo respostas. Você acha que deveriam voltar? Para lá, para o livro? Agora? Perguntou ela, a voz suave, mas carregada de uma curiosidade apreensiva. Antes que Levi pudesse responder, seus olhos encontraram os de Ben. O garoto havia surgido silenciosamente na soleira da porta do quarto, o cansaço da noite mal dormida ainda visível em seu rosto. Mas uma nova e firme resolução brilhava em seu olhar. Ele ouvira a pergunta de Ruth. "Eu acho que sim, Levi", disse Ben, a voz surpreendentemente convicta, tomando a frente. "Eu preciso entender mais. O que significa tudo isso? Saber o que essa ligação com Rafael realmente quer dizer? E sobre mim? Talvez as respostas para tudo estejam mesmo lá, no livro." Um entendimento silencioso passou entre os três. A jornada em Paranapiacaba havia atingido um ponto crucial, mas as respostas mais profundas talvez residissem naquela outra dimensão. Sem mais palavras, prepararam-se. A rotina já era quase familiar. Levaram água e um pouco de pão, e seguiram pela trilha conhecida, embrenhando-se na mata que guardava a clareira onde o velho vagão adormecia. Subiram no vagão empoeirado. Dentro do velho vagão, o livro misterioso repousava fechado sobre a mesa rústica, sua capa gasta parecendo conter mundos. A lareira estava fria, apenas cinzas testemunhavam fogos passados. Levi olhou para o livro, depois para Ben, que assentiu em silêncio, o rosto ainda marcado pela revelação sobre Rafael. "O portal é o livro aberto na página com o Dalet", disse Levi, a voz tensa pela expectativa. "Precisamos esperar a hora estranha. 10. Aguardaram, o silêncio quebrado apenas pela respiração contida. Então, o som pesado e metálico começou a ecoar pela vila, vindo da torre do relógio. Ao primeiro toque grave, Levi abriu o livro apressadamente sobre a mesa, revelando a página marcada pela letra hebraica, D, Dalet. A letra parecia absorver a pouca luz do vagão. Levi e Ben se entreolharam, prendendo a respiração, os olhos fixos na página aberta, esperando. O livro sobre a mesa vibrou sutilmente, quase imperceptível, como se um coração antigo começasse a bater dentro dele. No exato instante em que a nona e última badalada ressoou, um fenômeno inacreditável ocorreu dentro do vagão. Chamas vívidas, de um laranja intenso, explodiram espontaneamente dentro da lareira fria, rugindo como se consumissem um combustível invisível. O calor foi instantâneo, poderoso, irradiando pelo espaço confinado. Uma luz forte, quase ofuscante, começou a emanar da lareira incandescente, e o próprio ar ao redor deles
vibrou com intensidade, distorcendo a visão do interior do vagão. O portal estava se abrindo. Ben agarrou o livro, apertando-o contra o peito, enquanto a sensação familiar de formigamento e deslocamento os envolvia. O turbilhão de luz e calor que emanara da lareira no vagão cedeu lugar a uma transição suave, como um mergulho em águas tépidas que os depositou, num instante imperceptível, no coração pulsante de uma feira popular. O ar vibrava com o burburinho de conversas animadas, os pregões dos mercadores exaltando seus produtos e o aroma tentador de especiarias exóticas, frutas da estação e pão recém-saído do forno, que se misturavam de forma caótica e convidativa. Barracas cobertas com tecidos coloridos enfileiravam-se pelas ruelas de terra batida, um verdadeiro banquete para os sentidos. E ali, movendo-se com uma desenvoltura recém-adquirida por entre os camponeses e artesãos, Ben e Levi, como observadores invisíveis, avistaram Doeg. Ele ainda carregava nos ombros a poeira e o vinco da aflição de quem recentemente enfrentara a prisão e o julgamento, mas seus passos eram agora notavelmente mais leves, e um brilho de calculada autoconfiança já começava a reacender em seu olhar astuto, como se o peso esmagador do perdão real fosse apenas um breve e já superado incômodo em seus planos. Ele andava pela feira como quem caminha em nuvens, quase mesmo, sentindo-se humano. Mas o calor daquela graça mal tivera tempo de assentar-se em seu peito, quando seus olhos encontraram uma figura conhecida entre os comerciantes de especiarias. Era Meir. O mesmo Meir que lhe devia 100 denários, fruto da negociação malfadada envolvendo uma vinha e odres defeituosos. Doeg parou no mesmo instante, e a leveza em seus ombros foi esmagada por um peso ainda maior. A fúria. Ele avançou entre as barracas com passos duros e, sem pensar, agarrou Meir pelo colarinho. "Pague-me o que me deve agora! Pague-me!" gritou, cuspindo as palavras como um cão raivoso. Meir cambaleou, tentando se livrar do aperto sufocante. "Tenha misericórdia, Doeg. Em breve lhe pagarei, eu juro", disse desesperado. Mas a súplica caiu como água sobre pedra quente. "Não espero nem mais um dia", berrou Doeg, empurrando Meir com brutalidade contra uma barraca de frutas. As maçãs e figos voaram em todas as direções quando a estrutura de madeira cedeu com um estalo. "Por favor", implorou Meir, tentando se levantar em meio ao caos. "Você sabe que perdi toda a produção de vinho com aqueles odres velhos que arrebentaram." "Não sei de nada. Sei apenas que me deve 100 denários", rosnou Doeg, agarrando-o novamente e o erguendo do chão com violência. "Espere só mais um pouco. Eu vou te pagar tudo. Por favor." Mas Doeg já não escutava. "Guardas! Guardas!" bradou. Soldados da cidade surgiram em meio à multidão que agora observava tudo em silêncio consternado. Doeg entregou Meir às mãos deles com um gesto de desprezo. "Este homem me deve 100 denários. Prendam-no até que me pague cada moeda", vociferou Doeg, erguendo o braço com um rolo de papiro nas mãos. "Aqui está o contrato, assinado e selado." 2 homens entre os espectadores assentiram com a cabeça. "Nós somos testemunhas. Ele deve mesmo." Os guardas hesitaram por um instante, olhando entre Meir, caído ao chão, e o documento estendido diante deles. Então, com um aceno firme de Doeg, aproximaram-se e o levaram, mesmo enquanto ele suplicava por misericórdia. As pessoas murmuravam entre si. Algumas mulheres desviaram os olhos. Um velho ancião balançou a cabeça em lamento. Um servidor do rei, que comprava tâmaras ali perto, presenciou tudo e saiu apressado, desaparecendo entre as tendas e barracas, rumo ao palácio. O livro misterioso em suas mãos tremeluziu intensamente. Ben, com um movimento rápido, abriu-o diretamente na página onde a letra hebraica D, Dalet, pulsava com uma luz suave. No instante seguinte, um portal etéreo se formou a partir da própria página, e ambos foram sugados para seu interior misterioso,